começando mais um episódio do Acricast e hoje a gente vai falar com um dos palestrantes do Acricorte, ele que é advogado e mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, Luiz Paulo Gomes. Luiz, obrigado pela participação. Vir aqui falar de um assunto que muita gente, às vezes, não dá muita moral, mas é um assunto que deve ser falado, né? Sem dúvida alguma. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, ainda mais para falar de um tema que é tão importante hoje no cenário, e principalmente no cenário do agronegócio, que dispõe de patrimônios, às vezes, muito expressivos, né? Quando a gente fala de patrimônios no agro, a gente está falando de milhões e a gente está falando de algo que envolve sucessão familiar, né? O tema da sua palestra foi planejamento patrimonial e sucessório no agro antes e depois da reforma tributária. Sim. Então tem diferença, tem o antes e o depois. Muito. Para o pessoal entender, vamos lá. Como que funciona esse tema que você falou? O que é essa proteção que o pecuarista pode fazer com o seu patrimônio? Primeiro a gente entender... quando a gente fala em patrimônio, normalmente a pessoa visualiza só o patrimônio imobilizado, terra, por exemplo, e esquece de um outro grande patrimônio que o pecuarista tem, que está em cima da terra, que é o gado. Então, às vezes, eles pensam em construir uma estrutura olhando só uma coisa e esquece que a outra é totalmente diferente. E a gente tratar elas dentro do mesmo pote, sem fazer as distinções, a gente pode pagar um preço muito caro em termos de carga tributária. Então a primeira grande questão é isso, é olhar para o patrimônio de forma individualizada para alcançar os melhores cenários de cada um dos itens que compõem aquele patrimônio, assim como em relação à família. Provavelmente a receita de bolo que eu vou fazer pro cliente A, não vou fazer pro cliente B. Embora o patrimônio possa ser parecido, mas a disponibilidade daquele patrimônio pro A pode ser uma, pro B pode ser outra, o propósito deles são diferentes, então a gente tem que cuidar desses detalhes também. E o que muda antes e depois da reforma? A reforma tributária, ela veio, é uma reforma tributária sobre o consumo, especialmente, né? Então ela tira 5 tributos no Brasil, federal, IPI, exceto Zona Franca, PIS e COFINS, estadual, ICMS e municipal, ISS, e cria 2 tributos, IBS e CBS, que é o famoso IVA, né, que o pessoal fala. E aí, embora a reforma seja sobre o consumo, o nosso legislador, que sempre traz alguma surpresa na sua análise, o ITCD, que é esse imposto de doação entre vivos e causa-mortes, na Constituição, ele tinha o dispositivo que falava que ele poderia ser progressivo, de acordo com cada estado. O estado do Mato Grosso do Sul já é progressivo, por exemplo, do Mato Grosso é progressivo desde 2016. Mas ele trouxe agora, na reforma tributária, tirou o poderá e falou, será progressivo. Com isso, ele muda substancialmente. A outra coisa que a Assembleia Legislativa mudou no Mato Grosso o ano passado e que me parece vai ter muita discussão judicial, porque essa mudança tem um vício de legalidade aí, né? Porque ela altera a base de cálculo do tributo e a legislação estadual não tem essa competência de alterar a base de cálculo de tributo, isso aí é competência do legislador federal, mas tem um projeto de lei para ser aprovado no Congresso dentro da reforma tributária que muda a base de cálculo. E aí, quando a gente fala numa grande economia, é porque, por exemplo, quando você cria uma holding, a famosa holding que todo mundo fala, normalmente integraliza no capital social dessa empresa o patrimônio com uma base que é o valor histórico do bem, o valor que está lá no imposto de renda. A hora que ele vai doar as cotas, ele doa com base nesse valor histórico. Quando a gente fala em doar as cotas, a gente está falando para passar para os herdeiros. Para fazer a sucessão, em vida. Para não deixar que o inventário resolva o patrimônio. Porque senão come metade. Briga, come metade. Porém, é isso. Então, por exemplo, uma fazenda que está no imposto de renda por R$100 mil, é uma fazenda que às vezes vale R$100 milhões. Uma coisa é você doar e pagar imposto 4 ou 8% progressivo sobre 100, e outra coisa você pagar 100 mil, e outra coisa pagar sobre 100 milhões. Né? Então essa é a grande repercussão que a reforma tributária trouxe, por exemplo, quando se fala em sucessão. É a mudança na alíquota progressiva agora até 8%, de acordo com o patrimônio. Eu dei até um exemplo, a mesma base triplica o valor. E a base de cálculo, que muda muito.
né? Então, o primeiro cenário é esse. O segundo grande cenário é no que se refere à atividade. Muita gente começou a falar, dentro da reforma tributária vai aumentar a tributação, então as holdings não vão mais ter necessidade de existir. Primeiro, é em verdade, a holding não foi feita somente para economizar imposto. Ela foi feita para segurança, ela foi feita para conservar a harmonia familiar da empresa, então tem tudo isso aí. Agora, ainda que a gente analise que vai aumentar a tributação da holding, por exemplo, da pessoa física também vai aumentar. A gente tem aí o projeto de lei que vai mexer sobre a renda, né, sobre o imposto de renda, que o Lula divulgou aí como uma coisa histórica, que ia atualizar quem ganha até 5 mil vai ser isento de imposto de renda, mas quem ganha mais vai ser muito mais tributado. Então a gente tem que analisar... Taxar os ricos. Taxar os ricos. Então a gente tem que analisar, para analisar esse contexto, primeiro, holding não é só economia tributária. É economia tributária, mas não é só isso. E outra, vai aumentar a carga tributária da holding, mas vai também das pessoas físicas. Então a gente tem que fazer a conta. Então, além disso, tem a proteção, né? É a proteção. E em relação a essa questão do inventário, o pecuarista, ele tem a fazenda lá e ele tem 3 filhos e ele fala, não, essa fazenda vai ser dos meus filhos, mas ele espera morrer, resolver esse inventário. Então, além de perder um valor, porque isso vai ter um custo milionário, dependendo do valor da fazenda, vai ter brigas, vai ter perda de tempo, né? Porque isso demanda um tempo... Patrimônio parado. Gigantesco, patrimônio parado, embargado e tal. Com a holding, ele já tem essa proteção de passar para o nome dos filhos, né? Que seria uma doação. Sim. Porém, ele ainda tem o usufruto do... Ele garante para ele o usufruto, ou seja, toda a renda que aquele patrimônio gerar continua sendo dele. Ele garante a administração, então se ele quiser vender um patrimônio, ele não precisa pedir favor para filho ou filha. Ele tem autonomia porque ele é o administrador vitalício da empresa. Então, ele garante para ele a segurança, a administração plena dos bens e a remuneração. A gente brincou aqui no bastidor, mas é o caso da Virgínia lá, né, do Zé Felipe. Ele colocou tudo numa holding, então não tem nada no nome deles, né? Até o avião que compra é colocado lá. É justamente para fazer essa proteção em caso de... Hoje é muito sensível o patrimônio estar na pessoa física. Por exemplo, a gente teve um cliente em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. A gente tinha feito toda a estruturação, finalizado o trabalho em julho. Em agosto, ele foi embarcar um gado pro frigorífico e era ele que tocava tudo. Tinha uma reis que não estava entrando no tronco, ele desceu para, em vez de pedir para um peão, reis bateu nele, bateu a cabeça e morreu na hora. Não teve inventário. Os filhos, depois de 2 meses, vieram conversar comigo e falaram, Paulo, foi uma surpresa, mas a gente teve condições de sofrer a perda. A gente não teve dor de cabeça de ter que organizar tudo. Meu pai que tocava tudo, a gente não ia saber o que tinha. Então, eles sofreram a perda. O resto estava tudo organizado. E o pecuarista que acompanhou a sua palestra, que está assistindo a gente aqui, e ele falou, opa, peraí, a minha ainda está no meu nome, tem muito disso. O que ele deve fazer? Qual que é o primeiro passo? Quem que ele procura? Ele tem uma lição de casa para fazer com segurança no cenário atual até dezembro. A partir de dezembro, corre-se um risco muito grande dele ter que vender patrimônio para ele pagar imposto na doação. Vai ficar muito caro. Então, a primeira lição de casa, procurar um profissional de confiança, que conheça o assunto, porque tem muito... holding entrou na moda, né? Então, todo mundo... E não é qualquer um que mexe. É muito detalhe. A gente deu alguns exemplos na palestra que, por causa de uma palavrinha que é reversibilidade, um patrimônio de 25% de 10 bilhões foi para uma mulher, no caso, que casou com o genro que era viúvo da filha dele, desse que foi nos procurar, porque o advogado não colocou essa palavrinha de reversibilidade. Só isso. Isso custou 2 bi para a família. Fora tantos outros exemplos. Então, a pessoa tem que ter responsabilidade e conhecimento, primeiro, para individualizar patrimônio e família. Nem todo patrimônio é igual e nem toda família é igual. Então, a receita de bolo, não existe uma receita de bolo pronta que vai usar para todo mundo. Se fizer isso, não vai entregar um trabalho bem feito. E o pecuarista, ele consegue, através dessa ferramenta, dividido igualitariamente, ou ele consegue proporcionar igual um testamento? Do jeito que ele quiser. Legalmente falando, 50% é a parte
legítima que a gente fala, que é o que está na lei, que são os herdeiros necessários, que eles têm que receber os 50%. 50% é disponível. Ele faz o que ele quiser. Eu brinco que pode doar até para o advogado, se ele quiser. Faz 20 anos que a gente trabalha com esse assunto, nunca ninguém doou, mas enfim, pode... Tá aberto ainda se quiser. Tá aberto quem quiser. Então, 50% ele pode fazer o que ele quiser. E aí ele pode privilegiar um filho que às vezes ajudou mais. A gente teve um cliente em Itaberá, no interior de São Paulo, que ele criou um negócio, o negócio foi muito bem, ele tem 3 filhas. O negócio desenvolveu muito bem, muito. Virou 10 vezes o patrimônio que ele tinha. Só que só 2 filhas quis ir com ele nesse negócio. A outra pediu pra ele abrir um outro negócio pra ela. O que ele falou pra mim? Ele falou, Luiz Paulo, até o ano tal... meu patrimônio era 1 e tem que ser dividido por 3 igualmente para as 3 filhas. A partir desse ano, tudo que eu conquistei, eu vou dividir em 3 também. Um para filha A, um para filha B, e esse outro é para mim. E aí o meu vai dividir por 3 iguais. Por quê? Foram as minhas 2 filhas que fez conquistar esse patrimônio. A terceira filha não teve aqui. Então, é isso. É você conseguir protege para que depois essa filha não possa chegar e falar, não, eu tenho direito em cima disso. Não, e aí a gente faz, no final do trabalho, a gente faz um acordo familiar, que todo mundo assina, todo mundo tem ciência, até para que um neto, amanhã ou depois, não venha dar de dedo na cara do avô, falando que a mãe, nesse caso, foi prejudicada em relação às tias, por exemplo. Não, sua mãe não quis entrar no negócio, ela teve a disponibilidade, ela pediu para eu investir nisso, e ela quebrou, inclusive, isso, ela fechou essa empresa. Então, é isso, é tratar de forma individualizada a família e os bens. A gente tá falando de milhões e bilhões, mas tem aquele pequeno produtor que ele tem uma terrinha, tem um sítiozinho que ele cria 10 vacas. Né? Pode fazer isso também? Ele tem um carrinho velho ali, ele pode colocar tudo isso? O valor do patrimônio é muito proporcional para quem tem ele, né? Para quem soube o quanto que o sacrifício que ele teve, ou para conquistar ou para manter. Porque tão custoso que é conquistar é manter também. Então eu acho que é isso. Só quem sabe o valor disso, que sabe que, por menor que seja o patrimônio, ele tem que assegurar que esse patrimônio não vai se perder nas próximas gerações. Legal. E você faz esse serviço aí. Quem quiser pode buscar. Tá tendo um aumento dessa procura? Como que tá? Apesar da gente, quando a gente fala que a holding ela virou uma modinha, mas a gente tá falando de grandes empresários, né? Sim. Isso realmente tá tendo uma curva assim maior de procura? Muito grande. Muito grande em virtude da consciência. Cada vez mais pessoas tomam importância do que é isso aí dentro de um contexto familiar, de um contexto patrimonial, né? O universo que a gente tá aqui, e dentro desse universo, grande parte das pessoas não tem. E um universo de pessoas privilegiadas, se a gente for olhar em termos de patrimônio, em termos de intelecto. Então, por exemplo, o escritório esse ano está completando 22 anos, né? A gente só faz tributário e planejamento sucessório no escritório. Então, pelo menos há 20 anos eu faço planejamento sucessório no escritório. Se eu colocar que nos últimos 5, 8 anos teve uma crescente muito grande. Mas eu acho que é isso. Quanto mais as pessoas tomam consciência do trabalho, mais dão importância para esse tipo de questão. A gente falou muito do falecimento, mas em caso de divórcio, separação, como que funciona isso? Dentro de uma holding, eu tenho uma holding em meu nome, com os bens da família ali. Como que isso pode acontecer? Eu acabo prejudicando no divórcio a pessoa em não dividir ou a lei continua? Tudo vai de acordo com a vontade dos patriarcas e do casal. Necessariamente, aquele patrimônio não é do casal, é do filho ou do marido ou da mulher, né? Então, na grande maioria das vezes, esse patrimônio fica concentrado para a família. E aí a gente coloca cláusulas que, num eventual divórcio dos filhos, qualquer parte desse patrimônio não vai no divórcio, justamente por isso. Aquele patrimônio não é do filho, aquele patrimônio é da família, né? Então tem que olhar isso, e aí, por exemplo, em algumas situações, o patrimônio que é gerado pelo casal, aí sim entra num divórcio, né? É interessante porque você consegue especificar cada situação, cada entrada de patrimônio por datas, por época, para você conseguir ter esse entendimento. Então, o exemplo que você deu, que do ano tal para trás é para uma pessoa, daqui para frente é outra, consegue fazer tudo isso através da holding. E de forma muito organizada, sem deixar margem para discussão. A grande questão é isso. Você não deixa margem para discussão. O problema da pessoa física, na maioria das vezes, é uma correria tão grande que vai fazendo do jeito que dá.
Então, chega o cliente lá, não, Paulo, eu sou o cara mais organizado do mundo, meu imposto de renda é 100%, tá tudo certinho. Aí eu pego, primeira análise que a gente faz é o mapeamento dos bens dele, pra gente apresentar pra ele. Aí ele começa a olhar e fala, mas peraí, isso aí eu já vendi faz 5 anos, o que tá aí? Mas o contador não tirou. Aí a fazenda X que eu comprei não tá aí, ninguém colocou. Então a primeira questão é isso, é o mapeamento dos bens, e aí nesse mapeamento a gente vai individualizar os bens para verificar com o cliente qual que é o cenário, qual que é o propósito da família em relação a cada um daqueles bens, para a gente tratar esses bens de forma individualizada. Né? Legal, Luiz. Pra gente finalizar, qual que é a mensagem que você deixa aí pro produtor? Eu acho que a palestra foi muito enriquecedora. Eu acho que a mensagem foi dada, é isso, tem que buscar isso. E eu acho que é até interessante falar que isso não é uma manobra para manipular um imposto de renda, por exemplo. Não. É algo legal, é algo, é uma proteção para o seu bem, né? Mas qual que é, para a gente finalizar, qual é a mensagem que você deixa para o pecuarista que ainda não fez isso, que não protegeu os seus bens, para evitar um inventário no futuro? Então, aproveitando até o que você falou do jeitinho, né? Necessariamente não tem jeitinho, é tudo com base legal. Tem um princípio que fala, tudo não terás. Não adianta querer ter todos os ganhos, que provavelmente você vai estar entrando num risco, às vezes numa aventura. Então, fuja de primeira coisa, fuja de mágica. Fuja desse pessoal que promete muito, porque ou não vai entregar tudo aquilo, ou pode colocar em risco o teu patrimônio. Primeira questão é essa. Segundo, faça a sua lição de casa. Procure o seu profissional, tanto advogado como contador de confiança, que esteja especializado nesse assunto e comece a conversar, porque também não é um trabalho que tem que ser feito da noite pro dia. É um trabalho que tem uma maturidade que tem que fazer. Você tem que mastigar esse trabalho para ele ser feito da forma mais preventiva, da forma mais organizada possível. Mas é isso. Não deixe para iniciar essa reflexão amanhã. Faça a lição de casa hoje, traz a família para começar a discutir isso aí, mas faça. Necessariamente tem que fazer. Legal, Luiz, obrigado pela participação. Crimate está de portas abertas aí. O dia que tiver novidade nesse assunto, legal. Porque tributo no Brasil toda hora tá mudando, né? Sempre tem uma novidade. Estamos de portas abertas para você. Obrigado, da mesma forma eu tô à disposição. E para você que acompanhou o nosso episódio até aqui, siga as nossas redes sociais, acompanhe a Crimate no Instagram, no Facebook, no YouTube, veja os episódios que já foram no ar e os próximos episódios do AcriCast.